Brasília, após a prisão do cacique Sererê. Agora ao vivo com a gente também, Roberto Mota, comentarista do Grupo Jovem Pan. Mota, seja bem-vindo. Nós tratávamos justamente dessa situação que envolvia a prisão do cacique Sererê mais cedo no programa Os Pingos nos Is, informação inclusive compartilhada pelo nosso colega Paulo Figueiredo. Queria a sua análise, sua avaliação acerca dessa situação muito delicada em Brasília, Mota. Daniel, muito delicada, é preciso serenidade, é preciso calma, é preciso ter todas as informações. A gente ainda não tem essas informações. Aparentemente, a única coisa que se sabe com certeza é que o cacique teria sido preso junto com o filho dele e levado para algum prédio oficial que aparentemente não é o prédio da Polícia Federal. Esse acontecimento vem num dia muito complicado para o Brasil. É o dia da diplomação de uma pessoa que é considerada por muitos milhões de brasileiros como um ilegítimo ocupante, ou será um ilegítimo ocupante de um cargo. Durante muitos meses, o Brasil enfrentou um processo eleitoral complicadíssimo. O mínimo que a gente pode dizer sobre esse processo é que ele não foi um processo equilibrado. Várias partes que deveriam ser neutras tomaram partido claramente. Houve uma decisão de reprimir determinadas opiniões sobre esse processo eleitoral. É uma decisão que perdura até hoje, uma decisão de criminalizar uma parte da opinião pública. Certas coisas no Brasil, depois de muitas décadas de liberdade, certas coisas não podem ser ditas. Nada disso impediu milhões de brasileiros de irem às ruas, de se manifestarem, o seu repúdio à figura que foi declarada como futuro presidente do Brasil, de demonstrarem a rejeição a um processo eleitoral que elas consideraram um processo enviesado e, mais do que tudo, de reafirmar a rejeição a medidas de censura, de coibição, né, de expressão da opinião. Manifestantes pacíficos foram chamados de antidemocráticos, de golpistas, de fascistas ou de coisa pior. É uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Isso tudo culminou hoje numa cerimônia de diplomação que, como eu disse, é a diplomação de uma pessoa que é considerada por uma grande quantidade de brasileiros. São milhões de brasileiros que consideram essa pessoa um ocupante ilegítimo, um futuro ocupante ilegítimo de um cargo. O cacique participava dessas manifestações, não se sabe ainda de onde veio a ordem de prisão dele, qual foi o motivo da ordem de prisão dele, mas a maioria das pessoas bem informadas, sensatas e democratas do Brasil não parece que essa tenha sido uma decisão que encontra amparo no Estado de Direito, na democracia, na República. Então, a gente está observando aí coisas que estão acontecendo em Brasília. É difícil ainda separar, né, o que é rumor do que é verdade, mas eu acho que uma coisa é muito justa que a gente diga. Esse episódio é um episódio que estava esperando há muito tempo para acontecer, porque ele representa a disposição de certos setores do Estado brasileiro de enfrentar, de confrontar, de ignorar o que é o desejo claro da maioria da população. Pois é, o que a gente vê nas imagens, né, parece um verdadeiro cenário de guerra, porque são carros sendo depredados, alguns incendiados, informações preliminares
Dizem que um ônibus também chegou a ser incendiado. Aí a gente observa a polícia indo confrontar estes manifestantes com bombas de efeito moral, com gás lacrimogênio, spray de pimenta. Ou seja, uma situação muito tensa ali na Asa Norte, em frente à Polícia Federal. Este grupo de manifestantes que tentou invadir a sede da PF, revoltados com a prisão, então, do cacique Sererê. Informação que a Jovem Pan News traz ao vivo para você de última hora. Bom, a gente trouxe também a manifestação do futuro ministro da Justiça e Segurança, Flávio Dino. Ele, por meio do Twitter, disse que são inaceitáveis a depredação e a tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal em Brasília. Ordens judiciais devem ser cumpridas pela Polícia Federal. Os que se considerarem prejudicados devem oferecer os recursos cabíveis, jamais praticar violência política. Jorge Serrão, como interpretar, então, aí esse tweet de Flávio Dino? Pois é, um tweet de fácil interpretação se você analisar o aspecto da legalidade e da legitimidade. Essa prisão é legítima? Parece que do Brasil a história se repete como farsa. Outra vez. Não sabemos quantas vezes ela vai continuar se repetindo. Aparentemente, esse sururu com o cacique Sererê acontece porque ele gravou um vídeo dizendo que iria tomar providências diante de tudo de errado que está acontecendo. Alguém na juristocracia interpretou que aquilo era uma declaração de guerra feita pelo indígena. E aí, antes que o indígena partisse para a era da bodurnada, da pancadaria, prisão preventiva nele. Foi isso que foi aplicado. Então, agora, isso é legítimo? Isso pode ser legal, mas é legítimo? Isso contribui para a paz do processo político no Brasil? Ou a política no Brasil voltou a virar caso de polícia? 100 anos atrás, na década de 20 do século passado, o Brasil viveu durante quase 10 anos sob estado de sítio, sob regime de exceção, porque o Estado, o poder estatal daquele momento, achava que a sociedade estava desafiando o poder. E tudo isso culminou em quê? Na Revolução de 30, que levou ao poder Getúlio Vargas. Então, o Brasil tem muito a aprender com a sua história pretérita para não repetir erros do passado hoje. Novamente, estamos repetindo erros do passado. A juristocracia sai do controle, ela assume o papel de protagonismo político que não lhe cabe. A política é para os representantes eleitos do povo, que são o poder executivo e o legislativo. Judiciário, quando faz polícia, acaba virando isso, caso de polícia. Pois é, Roberto Mota, você bem destacou que é preciso ter cuidado para fazer qualquer tipo de avaliação nesse momento. O que nós temos, claro, são as informações que indicam a prisão do cacique Sererê, mas essas imagens, né, que são fortes, muitas pessoas revoltadas. Agora, Mota, essa situação nos faz refletir sobre o momento do país, né? E o que pode acontecer a partir de agora. Você acredita que algum dispositivo legal, constitucional, poderia ser acionado? Sei lá, por exemplo, reforço das Forças Armadas, já que a Polícia Federal está sendo atacada. Você acredita também que, de certa forma, esse episódio indica alguma coisa sobre a próxima gestão? O que pode acontecer a partir do dia 1º de janeiro de 2023? Não há dúvida, Daniel. Como eu falei mais cedo hoje, esse é o momento em que a gente tem que buscar lá no fundo as nossas reservas de sensatez, de bom senso, de equilíbrio, mas ao mesmo tempo a população brasileira, eu arrisco dizer a maior parte dela, 70%, 80%, tem um reservatório acumulado de indignação, de revolta, de um sentimento de repúdio a tudo que tem acontecido. O cidadão brasileiro, ele não entende mais como funciona o sistema de justiça do Brasil. Ele perdeu a noção do que é certo e do que é errado. E toda vez que ele tenta se manifestar, ele é ofendido,
ele é chamado de mané, ele é ameaçado com prisão, ele é ameaçado, vamos pensar nisso, ele é ameaçado com a perda da guarda dos seus filhos, se ele levar os seus filhos a uma manifestação a qual ele vai, vestido de verde e amarelo, com a sua família, com os seus idosos, com as suas crianças, cantar o hino nacional e pedir o retorno da democracia. Chega um ponto, necessariamente, em que as pessoas se perguntam, e agora? O que eu faço? Para onde é que eu vou daqui? E o que a gente viu hoje, no dia de hoje, foi uma coisa muito complicada. A gente viu um político considerado como ilegítimo, né, recebendo um diploma e sendo elogiado por toda a classe política e pelos detentores do poder hoje no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente ouviu ameaças, a gente ouviu a autoridade dizerem que aquelas pessoas que ousarem se manifestar contra aquilo seriam caçadas. E a gente não sabe como é que se escreve esse caçar aí, esse caçadas. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é para onde pode caminhar um país colocado nesta posição? Se pessoas de bem, se famílias vão às ruas pedir o retorno ao Estado de Direito, pedir democracia, pedir justiça, se elas são tratadas como criminosos, ao mesmo tempo em que a gente vê, né, um potencial novo governo imaginário nomear para o Ministério da Justiça uma pessoa que tem notoriedade por ser adepto da teoria da bandidolatria, aquela teoria que diz que os criminosos violentos, na verdade, não têm culpa nenhuma do que eles fazem, a culpa é da sociedade. Então, o cidadão de bem é culpado por expressar a sua opinião. Os criminosos violentos agora vão ter toda a leniência do Estado. Eu acho que é justo a gente perguntar qual é a conclusão disso, né? Será que as pessoas que estão levando à frente esse projeto extremista de poder acreditam que vão conseguir fazer com que centenas de milhões de pessoas abaixem a cabeça e vão para casa aceitar ordens que, de acordo com grandes juristas nacionais, são ordens ilegais, são ordens inconstitucionais, antidemocráticas? Para onde é que vai esse país? Essa é a pergunta que precisa ser respondida agora. Pois é, as imagens são realmente impressionantes, né, Mota? Olha só, este ônibus sendo incendiado, ele foi incendiado em meio a uma avenida muito importante ali da Asa Norte, W3 Norte. A gente observa que a avenida estava bem movimentada, inclusive na hora. O ônibus é tomado rapidamente pelas chamas, né, um transporte coletivo, como a gente pode observar. Depois ele é transportado pelos bombeiros até uma outra parte mais segura, mas a gente vê aí as chamas dominando completamente esse transporte coletivo, este ônibus. Os manifestantes, então, incendiaram tanto este ônibus quanto outros carros, né, outros veículos ali nos arredores da sede da Polícia Federal. Eles tentaram invadir essa sede da Polícia Federal, inconformados, revoltados com a prisão do cacique Sererê. Jorge Serrão, como disse Mota, faltava um estopim, né? Parecia que a gente estava vivendo dentro de uma panela de pressão. Quando aconteceu esta prisão, deu no que deu essa manifestação aí agressiva, um tanto violenta. Agora, ao vivo, já te chamo, Serrão. Marília Sena, ao vivo do local da manifestação, tem as informações pra gente. Marília, como é que tá a situação por aí agora? Oi, boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, a situação aqui está bem crítica. Brasília está num cenário de guerra. Aqui atrás de mim tem um ônibus que está pegando fogo e a gente consegue ouvir várias explosões. Eu estou na região central de Brasília, ao lado de uma delegacia, ao lado também na Torre de TV. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ali está a Torre de TV. É uma região que praticamente nada acontece, é muito segura. E aí os manifestantes tacaram fogo. Ali tem outro veículo, um veículo de popular,
em chamas, a gente consegue ver no meio dos matos botijão de gás, olha, outra explosão, botijão de gás, bastante polícia, helicóptero, cenário que a gente não costuma ver em Brasília. Essas manifestações começaram com alguns manifestantes protestando contra o resultado das urnas eletrônicas e hoje piorou essas manifestações porque o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi diplomado no TSE. A gente tem informação que também tem manifestantes em frente ao hotel que o Lula está aqui em Brasília, é um hotel bem próximo aqui dessa área, e eles estão colocando fogo no hotel, também pegou fogo, a delegacia que está fechada, bastante policial protegido, e a gente segue acompanhando, assim, é lamentável, porque é Brasília, a gente que mora aqui costuma dizer que a gente mora no céu, porque nada acontece, Brasília não tem um índice de violência tão alto quanto as outras cidades do nosso país, e hoje a gente está se deparando com esse cenário que na verdade deixa a gente embasbacado, uma cena de terror. Pois é, Marília, enquanto você falava no seu áudio, a gente pôde ouvir também o barulho de bombas, né? De tiros de borracha, talvez. Enfim, uma cena bem chocante. E a gente continua aqui com a nossa cobertura especial sobre essa manifestação que está acontecendo em Brasília. Pois é, Brasília em colapso. Situação extremamente delicada. Os protestos continuam. Justamente, muitos manifestantes tentaram invadir a sede da Polícia Federal em Brasília. Eles fazem esse protesto justamente após a prisão do cacique Sererê. Enfim, eu peço por gentileza que você continue aqui na sintonia da Jovem Pan News, uma cobertura especial movimentando toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan News, os nossos repórteres em campo na capital federal, trazendo todas as informações nessa cobertura. Nós contamos com vocês. Ponto final nessa edição do Jornal Jovem Pan.